Em relação ao experimento 3, devemos levar em consideração o seguinte. No que ele afirma sobre lançar um projétil para frente e outro para trás em um trem, ou sobre saltar de um cavalo a galope, ele tem razão ao afirmar que o projétil deve adicionar a velocidade do trem, ou do cavalo, ou subtraí-lo dependendo se ele está se movendo para frente ou para trás, mas não leva em conta o que aconteceria se o mesmo experimento fosse realizado dentro do trem. Um objeto lançado para frente ou para trás, com a mesma força, se moverá a mesma distância do seu ponto de origem. A figura 50 está essencialmente correta. Onde ele está errado é quando afirma que um tiro disparado verticalmente refuta essa ideia. Este caso seria comparável a lançar um objeto verticalmente naquele trem. Do ponto de vista de quem o lançou, ele cairia no ponto de origem, mas se alguém o observasse de fora do trem, o veria descrever uma parábola, caindo vários metros à frente. Já examinamos esse aspecto da questão anteriormente na análise dos experimentos 1 e 2 deste mesmo capítulo. Claro, isso ocorre porque a atmosfera acompanha efetivamente o movimento de rotação da Terra, o que não significa que as condições climáticas não possam produzir ventos em sua superfície e até ventos de diferentes direções em diferentes alturas. Aqui pode ser colocada a seguinte questão: como são produzidos estes ventos na Terra plana e estântica de Samuel Rowbotham? Em relação ao experimento 4, comecemos por salientar que S. Rowbotham viveu no século XVIII e utilizou uma tecnologia muito diferente da atual. Suas referências, como Tycho Brahe e Johannes Kepler, viveram no século XVI. Muito progresso foi feito desde então, e os atuais defensores da Terra plana fariam bem em abandonar as ideias de 5 séculos atrás. A paralaxe de muitas estrelas tem sido medida com precisão crescente através do uso de elementos desconhecidos no século XVIII. Não devemos deixar de notar que tanto Brahe quanto Kepler dedicaram grande parte de suas vidas ao estudo do movimento dos planetas em suas órbitas. Em 1673, o método da paralaxe deixou de ser aplicado exclusivamente à Lua, quando o astrônomo francês de origem italiana, Jean-Dominique Cassini, obteve a paralaxe de Marte. Ao mesmo tempo em que se determinava a posição desse planeta em relação às estrelas, o astrônomo francês Jean Richer, na Guiné Francesa, fazia a mesma observação. Combinando ambas as informações, Cassini determinou a paralaxe e calculou a escala do sistema solar. Assim, ele obteve um valor de 136 milhões de quilômetros para a distância do Sol à Terra, valor que, como podemos ver, era, em números redondos, 7% menor do que o aceito atualmente. Desde então, várias paralaxes no sistema solar foram medidas com precisão crescente. Em 1931 foi elaborado um vasto projeto internacional cujo objetivo era obter a paralaxe de um pequeno planetoide chamado Eros, que na época estava mais próximo da Terra do que qualquer outro corpo celeste, exceto a Lua. Naquela ocasião, Eros apresentava uma grande paralaxe, que podia ser medida com notável precisão, e, com ela, a escala do sistema solar era determinada com maior precisão do que até então. Graças a esses cálculos, e com a ajuda de métodos ainda mais exatos que os da paralaxe, hoje conhecemos a distância do Sol à Terra, que é de 150 milhões de quilômetros, distância que varia mais ou menos, levando em conta que a Terra órbita é elíptica, como o resto das órbitas de todos os planetas do nosso sistema solar.